Bom, aula passada a gente terminou aqui a ideia dos procedimentos básicos ligados à filosofia de backup, né? Os conceitozinhos introdutórios, a ideia principal ligada a backup, as formas, algumas dicas. Mas vamos ver aqui para botar a mão na massa, né? Para a gente poder entender realmente como os procedimentos de backup eles atuam dentro de uma estrutura de sistema. Então vou aqui para o meu cantinho aqui da insignificância para deixar a tela toda aqui para vocês. Backup físico, também conhecido como backup online, certo? Online, físico online, dependendo do local onde os dados são armazenados, podem classificá-los de dois grupos, físico ou online. Backup físico e backup online. Então isso depende do local, tá vendo aqui a história? Onde os dados são armazenados. Se os dados forem armazenados onde você possa buscá-lo fisicamente, que você esteja vendo o dispositivo onde os dados se encontram, isso caracteriza um backup físico, ou seja, locais onde estão guardadas todas as informações do seu sistema. Geralmente são unidades de fita, DAT, disco rígido, CD, DVD, pendrive ou até mesmo discos removíveis. Os dados podem ser repostos rapidamente e a qualquer momento. Por quê? Eu estou com meu pendrive aqui no bolso, então perdi um arquivo tal, traga aqui o arquivo. Isso é um backup físico, certo? Onde você tem a sua informação armazenada localmente, em algum local que você tenha o acesso rápido. É aquela história do prédio, né? O cara fez o backup, ele fez um backup físico online. Ele fez físico, porque estava em outro prédio a apenas alguns metros da estrutura dele. Mas quando você tem um backup online, ou backup virtual, ou off-site, porque é fora do seu ambiente de acesso, o backup online ou virtual ou off-site é quando os seus arquivos estão armazenados em outro lugar diferente dos arquivos originais, separados por quilômetros de distância, garantindo o acesso aos seus dados originais. Isso aqui, gente, era o nome dado antigamente ao conceito que nós estamos usando hoje, atualmente, que é Cloud Storage. Isso antigamente era chamado de backup online ou backup virtual. Porque era feito aonde? Em um sistema que você não sabia onde estava. Fisicamente você não sabe onde está. Pode estar num país, pode estar em outro continente, pode estar em outro local que você não tem ideia onde aquela informação se encontra. Off-site é porque está fora do seu sítio de domínio, daquela área física que você pode alcançar. Então, existem alguns elementos, o UOL usava um termo chamado de disco virtual, né? O Yahoo tinha também um conceito de disco virtual. Existe uma empresa chamada Virtual Backup, que você compra áreas de armazenamento. Só que esse termo aqui hoje está sendo mudado para qual conceito? Para o Cloud Storage. Pronto, é só isso. Isso aqui existe há muito tempo. O negócio é que o pessoal cria um novo conceito, bota um novo nome e vende esse produto como se fosse novidade. E isso é mais antigo, né? Seja lá do que vocês possam aí fazer uma comparação. Tranquilo? Alguma perguntinha? Não, né? Vamos para frente. Usando-se o Windows Explorer, é possível criar cópias de segurança, ou seja, o chamado backup. Usando o Windows Explorer, nós podemos criar cópias de segurança, chamados backup, certo? Certo, né? Muito bem, certo, porque a forma mais simples de fazer um backup, sabe qual é? É você pegar os seus arquivos, dar o famoso Ctrl+C e depois lá num destino qualquer você fazer o quê? Você dá o seu Ctrl+V.
Certo? Desde que essa origem e esse destino, eles estejam em lugares diferentes. Então, pelo Windows Explorer, eu não posso dar Ctrl C em uma origem, depois dar Ctrl V em um destino? Posso sim, sem problema nenhum. Então, o Windows Explorer pode ser usado para fazer backup, pode ser usado para fazer as chamadas cópias de segurança. Bom, tem uma questãozinha que eu queria mostrar aqui no material de vocês, que esse material de questões já está disponível. Disponibilizei hoje, né? Lógico, já foi quase que em cima da hora, mas passei a madrugada todinha, fui dormindo 5h30 da manhã, acordei 7h30 para terminar umas coisas e disponibilizar o material de questões para vocês. Então, tem essa primeira questão da página 1 do nosso material de questões. Diz o seguinte, ó. Analise as seguintes afirmações relativas à cópia de segurança. Então, esse termo cópia de segurança, eu posso trocar esse nome por quem? Eu posso trocar esse nome por backup, certo? No Windows, é possível fazer automaticamente um backup em um servidor de rede dos arquivos que estão no disco rígido de um computador, utilizando um serviço de rede denominado agente de backup. Ele colocou isso entre aspas, usando um agente de backup. Sim, e esse agente de backup nós chamamos ele pelo nome, ó, NT Backup. É o agente de backup do Windows, que é a ferramenta de backup que o Windows traz. Aí, por aquele NT Backup, eu posso fazer um backup em um ambiente de rede do Windows? Pode. Então, o item 1 está verdadeiro. Vamos para o item 2. É possível fazer backup dos arquivos em disquete e em uma unidade de fita, mas nunca em outro computador da rede. Então, se isso aqui, o de cima, está verdadeiro, então esse daqui com certeza está o quê? Está falso. Porque se nós afirmamos o de cima, nós não podemos negar esse de baixo, né? Então está errado o item 2. O item 3. Geralmente, o administrador de rede especifica a frequência com que os backups são feitos. Tá? Beleza. Geralmente, o administrador de rede é que define as ações do backup. Então está verdadeiro o item 3. E o item 4. O usuário nunca poderá especificar para quais arquivos deve ser feito o backup. Quer dizer que eu não posso escolher quais os arquivos eu vou usar para fazer o backup. Isso está falso, o item 4 está errado. A resposta, item 1 e o item 3 dessa questãozinha, ó, sobre conceitos de backup, que seria a letra D de dado, né? Tem o 2685 aqui está perguntando, o Cloud Storage é um tipo de Cloud Computing na modalidade IaaS, infraestrutura como serviço? Ó, não tem nada a ver. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? O Cloud Storage é o armazenamento e o Cloud Computer são as ferramentas que a gente usa, certo? Vamos já chegar lá. Vamos já chegar lá. Muito bem, voltando aqui para a matéria. Armazenamento de dados, certo? O que é que tem de interessante aqui no armazenamento de dados? O backup de dados pode ter sua segurança comprometida se o dispositivo de armazenamento estiver no mesmo local físico, certo? Certo, certo. O backup ele pode ter sua segurança comprometida. A história lá dos dados próximos, né? O backup junto com os dados originais. O ideal é que as mídias e demais dispositivos estejam localizados em local que obedeça às condições de segurança, de acesso e de armazenamento e que permita, em caso emergencial, que esse recurso possam ser utilizados para restauração em um outro dispositivo obtido emergencialmente no mercado ou disponibilizado por um provedor contratado de contingência. Certo ou errado? Certo. Você pode ter isso para venda em uma loja especializada, ou você pode ter um provedor, que seria uma empresa, onde ela vai disponibilizar para você rapidamente o acesso aos dados.
Existem no mercado técnicas diferentes de apoio nos processos de backup e recuperação. Entre elas podemos destacar, aí está aqui, ó, mirrored e espelhamento, que é isso. Simples. Mirrored e espelhamento. Se a gente tem um espelhamento de dados, o que é que isso nos leva numa praticidade de armazenamento de informações e, consequentemente, recuperação dessas informações? Bom, espelhamento de dados, você sabe já isso só pela nomenclatura que está sendo aqui colocada. Vocês sabem que um espelho, ele duplica uma imagem. Sacou? Entendeu? Se você tem um espelhamento de dados, significa dizer que você pode ter isso de que maneira? Você pode ter isso em servidores. Você tem uma infraestrutura de servidores, seriam os computadores de uma infraestrutura de rede. Onde que é que acontece? Tudo que é gravado nesse servidor A, será gravado também no servidor B. Então, eles vão ser espelhados. A informação que está sendo colocada aqui está sendo instantaneamente gravada aqui. Isso é um espelhamento de servidores. A gente pode ter o recurso de espelhamento também, olha aonde? Em HDs. Quando você tem o espelhamento em HD, existe um conceito que é ligado a esse termo chamado de RAID. Não é o RAID mata-barata, não é aquele RAID veneno. Esse RAID quer dizer redundante, array of independent drives ou disks. Disk, que seria discos. Seria você ter uma informação gravada aqui em um disco e essa informação gravada nesse disco ela estaria sendo espelhada em outro disco. Isso caracteriza a ideia de um backup também, né? Ah, mas Leite, isso não é perigoso? É perigoso, porque esses discos eles estão muito próximos. Esses discos eles estariam dentro de onde? Do mesmo sistema. Por isso que existem espelhamentos sendo feitos em sistemas nesse formato. E eu posso ter espelhamento em servidores, onde esse servidor pode estar, por exemplo, ó, no Brasil, e esse servidor pode estar onde? Nos Estados Unidos. Então, logicamente, isso aqui é um procedimento local, e isso aqui é um procedimento feito via internet, ó, bonitinho, tranquilo, certo? Espelhamento de dados. Gravou num, instantaneamente o sistema se recupera para oferecer o outro. Olha como é interessante essa ideia. Se esse servidor der um problema, o que acontece? Esse servidor ele pode instantaneamente passar a ser usado. Se no espelhamento de disco, se esse HD der um problema, esse HD ele pode instantaneamente passar a ser usado. Entenderam a ideia de espelho? Pois é. Então isso é um conceito interessantíssimo para a prova. Outra ação de armazenamento seria o conceito aqui, ó, de Cloud Storage, que seria também um conceito de backup. A tradução de Cloud Storage é o armazenamento em nuvem, ou seja, é um modelo de armazenamento online, permite que você sincronize os dados de um equipamento, micro, notebook, smartphone, tablet, etc., e acessá-los de qualquer outro equipamento ou em qualquer local, desde que esteja conectado à internet. Olha aqui, ó. Guarde isso, por favor, guarde isso daqui, ó. Isso aqui é o que da questão de prova, ó. Desde que esteja conectado à internet, certo? Então esse é o ponto-chave que o cara coloca numa questão.
Este serviço também pode ser chamado de armazenamento virtualizado ou backup online. Pode ser chamado, tá vendo? O conceito que a gente viu anteriormente, tá? Tranquilex? Muito bem. Vamos voltar aqui para a nossa ideia de cloud. Tá? Bom, vantagens de um procedimento de cloud. Vantagens de um procedimento aqui de cloud. Entre os principais benefícios do armazenamento nas nuvens, destaca-se a flexibilidade e a segurança, pois permite compartilhar arquivos entre sistemas operacionais diferentes. Olha uma vantagem, né? Você tem Windows, tem Linux, eu posso subir um arquivo aqui para o servidor, a pessoa lá do outro lado baixar o arquivo utilizando outra plataforma, sem problema nenhum, né? Garantindo a portabilidade da informação. Permite recuperar seus arquivos em casos de problemas no equipamento, garantindo a integridade dos dados. Já pensou em formatar seu sistema operacional sem se preocupar com a perda dos dados importantes? Como o Cloud Storage, isso é possível. Então a ideia, pessoal, de Cloud Storage está sempre em quê? Quais são os conceitos que nós temos aqui na ideia de Cloud Storage em cima dessas definições aqui, ó. A ideia de Cloud, vou botar aqui umas palavras-chave, né? De Cloud Storage está em quê? Está no que diz respeito ao armazenamento, armazenar, está relacionado a você ter que usar o quê? Ter que usar a internet para isso, para poder fazer esse armazenamento. Você precisa de um provedor, que seria o que um provedor? Seria uma empresa que vai te fornecer esse serviço, tá? Você tem o conceito ligado à disponibilidade, desde que esteja o quê? Conectado à internet, né? Disponibilidade desde que a internet esteja ativa. Você tem segurança no que diz respeito à integridade da sua informação. Joia? Você tem portabilidade, ó, um termo também interessante, ó, portabilidade, porque você pode acessar isso aqui de quê? De sistemas operacionais diferentes. Você pode levar a informação do Windows rapidamente para onde? Para uma ação de uso do Linux. Tudo isso daí está ligado ao conceito de Cloud Storage. Beleza? Bom, como funciona? Algumas empresas oferecem serviço de Cloud Storage gratuitamente, porém, em sua maioria, dispõe de pouco espaço em disco. Entre os gratuitos, os mais conhecidos e mais utilizados é o SkyDrive. Olha isso aqui, SkyDrive da Microsoft, que oferece até 5, aqui não é BG não, né? Aqui é 5 GB, né? Não é BG. Corrija aí na caneta. Se você precisar de mais espaço em disco ou quer armazenar dados da sua empresa, sugira-se que entre em contato com o serviço de uma empresa especializada. Então, aí tem um exemplo. SkyDrive. Olha o termo que ele usou. Alguns serviços de Cloud Storage gratuito. Windows Live SkyDrive, Mediafire, A-Drive, Runyo, Dropbox e o Google Drive. Olha os termos que ele usa. Sempre está ligado ao conceito de
Drive. Drive está ligado ao conceito de hardware. Hardware está ligado ao armazenamento dos dados físicos. Beleza? Olha o que é que eu vou mostrar aqui para você no vídeo seguinte. Olha o que eu vou mostrar aqui para você no vídeo seguinte. Uma questãozinha de prova de 2012 feita pela SESC.